Meu nome é Beatriz, tenho 58 anos e se alguém me perguntasse há alguns anos atrás quem eu era, eu responderia com orgulho: sou esposa de Paulo, mãe de Cristina, dona de uma vida simples, mas construída com amor e sacrifício. Mas antes de continuarmos com minha história, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para as próximas histórias e deixe seu comentário. Eu acreditava que isso bastava, que esses títulos eram suficientes para definir a mulher que eu me tornei. Eu estava enganada. Nada me preparou para a tarde em que a morte do meu marido não apenas levou o homem que eu amava, mas também arrancou de mim as últimas ilusões sobre a minha própria filha. Foram quase 3 décadas de casamento com Paulo. Nós dois não tínhamos nascido em berço de ouro. Pelo contrário, cada conquista foi fruto de suor, renúncia e noites mal dormidas. Paulo trabalhava em uma empresa de logística e eu, embora tivesse iniciado carreira como professora, deixei tudo de lado para cuidar de Cristina. Ele dizia que alguém precisava estar presente para nossa menina e eu aceitei. Talvez ingênua, talvez movida pelo amor incondicional que sentia pela filha. A casa confortável que conseguimos comprar, o pequeno jardim cheio de rosas que eu mesma cultivava e a segurança financeira que acumulamos ao longo 2 anos foram resultados de cada escolha que fizemos juntos. Cristina cresceu sem conhecer as privações que moldaram seus pais. Teve os melhores colégios, viagens de férias, roupas caras, festas de aniversário grandiosas. Eu me orgulhava de poder proporcionar isso a ela, mas também temia que todo esse excesso a tornasse fria. Às vezes, nos olhares dela, eu enxergava algo distante, uma impaciência com a simplicidade da vida que Paulo e eu levávamos. Ainda assim, escolhi acreditar que, no fundo, ela compreendia nossos sacrifícios. Tudo mudou no dia da leitura do testamento. O escritório do Dr. Mendes era sóbrio e carregado do cheiro de livros velhos misturado ao perfume amadeirado do advogado. As paredes eram forradas de prateleiras cheias de volumes jurídicos e o sol da tarde entrava pela janela alta, lançando um brilho dourado que parecia zombar da tristeza que eu sentia. Sentei-me numa cadeira de couro gasto, as mãos trêmulas sobre o colo. Ao meu lado, Cristina, impecável, em um terno preto de corte moderno, parecia mais ansiosa para terminar o encontro do que abalada com a perda do pai. Dr. Mendes pigarreou, ajustando os óculos, e iniciou a leitura. Vamos proceder com a leitura das últimas vontades do Sr. Paulo Alves. Meu coração disparou. Paulo e eu havíamos conversado tantas vezes sobre o futuro, sobre como dividiríamos o que construímos. Eu esperava justiça, equilíbrio, talvez até um gesto de carinho póstumo. A minha esposa, Beatriz, deixo a cabana na estrada da serra com todo o seu conteúdo. Ergui os olhos confusa. A cabana? Aquela construção antiga, herdada do pai de Paulo, que nunca havíamos usado por estar em ruínas? Antes que eu pudesse compreender, o advogado continuou. A minha filha, Cristina, deixo a casa da família na Avenida dos Ipês. Todas as contas bancárias, investimentos e a soma total de 5 milhões de reais. O mundo pareceu congelar, o sangue latejou nos meus ouvidos. Cristina recebeu tudo. A casa onde vivi quase 30 anos, cada centavo poupado, cada investimento, e eu, uma cabana abandonada. Deve haver algum engano, murmurei, mal conseguindo conter a emoção. Cristina virou-se para mim, com um sorriso que jamais esquecerei. Frio, vitorioso, quase cruel. Não há engano, mãe. Papai sabia exatamente o que estava fazendo. Aquelas palavras me atravessaram como uma faca. O advogado tentou suavizar a situação, explicando que os termos eram claros e que Paulo
havia sido específico em suas vontades, mas eu mal ouvia. Meu mundo havia desmoronado em segundos. Saímos do escritório em silêncio. O sol parecia inclemente, queimando minha pele como se o próprio céu me julgasse. Dentro do carro, Cristina mantinha o queixo erguido, orgulhosa, enquanto eu lutava para respirar. Naquela noite, preparei o jantar, como sempre fazia, tentando me apegar a alguma normalidade, mas foi inútil. Enquanto cortava legumes, Cristina quebrou o silêncio. Mãe, precisamos conversar sobre sua moradia. Coloquei a faca sobre a tábua. O coração apertou. O que quer dizer com isso? Esta é a minha casa agora. Francamente, acho que está na hora de você ter o seu próprio espaço. Cristina, esta casa foi meu lar por 28 anos. Foi aqui que construí minha vida com seu pai. Ela cruzou os braços, impaciente. Papai não está mais aqui. E a casa é minha. Você tem a cabana. Minha voz embargou. Mas a cabana não tem eletricidade, nem água. Está caindo aos pedaços. Então conserte. Não quero que isso fique desagradável. Vou te dar uma semana para arrumar suas coisas. Uma semana. A sentença ecoou dentro de mim como um trovão. Olhei para minha filha, procurando algum traço da menina que criei, mas só encontrei frieza. Nos dias seguintes, arrumei minhas malas em silêncio. Guardei fotografias, algumas roupas, poucos objetos pessoais. Cristina supervisionava tudo, garantindo que eu não levasse nada além do estritamente necessário. Quando tentei separar a porcelana que havia herdado da minha mãe, ela me deteve. Isso vem com a casa. Na manhã da partida, enquanto eu carregava as malas para o carro, Cristina surgiu à porta, usando um vestido novo e joias reluzentes. Espero que entenda, mãe. Não é nada pessoal. Papai tinha suas razões. Que razões seriam essas? Perguntei com lágrimas nos olhos. Ela aproximou-se e sussurrou. Talvez ele tenha percebido que você sempre foi um fardo. Cada palavra foi um golpe. Subi no carro, com as mãos trêmulas no volante. Pelo retrovisor, vi minha filha parada na entrada da casa, imóvel, sem um pingo de arrependimento no olhar. Dirigi até a cabana. Quando cheguei, o sol se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura. A velha construção parecia ainda mais deteriorada do que eu lembrava. Pintura descascada, janelas quebradas, o telhado quase desabando. Naquela primeira noite, deitada no chão frio, com apenas um cobertor, chorei até não ter mais forças. Não chorei apenas pela perda da casa, mas pela perda da filha que pensei conhecer. Como ela pôde? Como chegamos a esse ponto? No entanto, enquanto as lágrimas secavam, uma semente começou a germinar dentro de mim. Eu não sabia ainda, mas aquela cabana, que parecia um castigo, guardava algo que mudaria tudo. Quando acordei na primeira manhã na cabana, o frio da serra cortava minha pele como pequenas lâminas invisíveis. O sol mal despontava-se entre as copas das árvores e eu já sentia o peso do silêncio. Era um silêncio diferente, pesado, que deixava claro que eu estava sozinha. As janelas estavam quebradas e cobertas com pedaços de papelão úmido. O telhado rangia a cada rajada de vento e o cheiro de mofo impregnava tudo. Passei os primeiros minutos apenas sentada no chão, olhando ao redor, tentando entender como aquele lugar miserável havia se tornado meu destino. Não havia eletricidade. À noite, a cabana mergulhava numa escuridão quase opressora, quebrada apenas pela luz trêmula de velas que encontrei em uma gaveta enferrujada. A água era outro desafio. O poço mais próximo ficava a quase 1 quilômetro de distância, e eu carregava baldes pesados de volta, cada passo ecoando a sensação de abandono. As tábuas do piso
rangiam sob meus pés, como se reclamassem da minha presença, e eu me perguntava se aguentariam mais um inverno. Nos primeiros dias, a solidão era tão ensurdecedora quanto o desprezo de Cristina. À noite, quando o vento assobiava pelas frestas da cabana, eu me encolhia debaixo de um cobertor ralo e tentava não chorar. Mas as lágrimas vinham, quentes e amargas, lavando a frustração e a saudade. Lembrei-me das nossas conversas de família na sala iluminada, dos jantares de domingo com Paulo ao meu lado e de Cristina rindo. Agora, elas havia arrancado essas memórias do lugar onde aconteceram e as manchado com sua crueldade. Logo começaram as fofocas. Uma tarde, o telefone tocou. A velha linha ainda funcionava milagrosamente. Era minha irmã, Sandra. Sua voz parecia carregada de cautela. Beatriz, é verdade o que Cristina está dizendo? Meu coração gelou. O que ela está dizendo? Perguntei, já sabendo que nada de bom viria. Que você gritou na leitura do testamento, que tentou atacar o advogado e que agora está ameaçando ela para conseguir dinheiro. Segurei o fone com força, como se aquilo pudesse impedir as mentiras de me alcançarem. Sandra, isso é mentira. Eu não fiz nada disso. Ela está virando todos contra mim. Houve um silêncio do outro lado, seguido de um suspiro. Eu não sei o que pensar, Bea. Cristina parecia tão convincente. Ela disse que estava com medo de você. Quando desliguei, senti o chão desaparecer sob meus pés. Pouco a pouco, Cristina estava não apenas me afastando de minha casa, mas também destruindo minha reputação e minhas relações. Dias depois, minha prima Márcia ligou, repetindo boatos semelhantes. Até Regina, minha cunhada, cancelou o tradicional almoço de sexta-feira para me dar espaço. Cada ligação era uma nova punhalada. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Talvez fosse a raiva, talvez a necessidade de sobreviver. Enquanto caminhava de volta do poço com os baldes de água, as mãos calejadas e os músculos doloridos, percebi que estava cansada de me sentir derrotada. Se Cristina queria que eu desaparecesse, eu faria o oposto. Ficaria de pé, reconstruiria minha vida. E descobriria por que Paulo havia tomado uma decisão tão estranha. Com o passar das semanas, comecei a observar melhor cada detalhe da cabana. Havia algo estranho ali. Em uma manhã gelada, enquanto varria a varanda cheia de folhas secas, ouvi um som oco sob o assoalho interno. Curiosa, ajoelhei-me e bati com os nós dos dedos nas tábuas. Um ponto específico soava diferente, mais leve, como se escondesse um espaço vazio. Peguei uma chave de fenda velha e comecei a levantar uma das tábuas soltas. Sob ela, parcialmente enterrada na poeira e nas teias de aranha, havia uma chave antiga, pesada, com desenhos ornamentados que lembravam símbolos antigos. O metal frio brilhou à luz fraca que entrava pela janela. Segurei a chave nas mãos, girando-a entre os dedos. Meu coração acelerou. O que ela abria? Por que estava escondida? Paulo nunca mencionara nada sobre segredos na cabana. Aquela noite, com as velas lançando sombras dançantes nas paredes descascadas, examinei a chave mais de perto. Os símbolos gravados pareciam familiares, mas eu não conseguia lembrar de onde os conhecia. Havia algo quase solene naquele objeto. Passei horas imaginando seu propósito, meu medo agora misturado com uma pontada de esperança. Pela primeira vez desde a morte de Paulo, senti uma faísca de curiosidade e talvez até de expectativa. Decidi explorar a cabana de forma sistemática. Comecei pelo porão, um lugar que eu evitara até então. Desci as escadas rangentes com uma lanterna velha que encontrei em uma caixa. O cheiro de madeira úmida e terra batida era intenso.
As paredes eram de pedra bruta e havia pilhas de caixas empoeiradas encostadas aos cantos. À medida que minha luz varria o ambiente, percebi algo. Uma pequena porta de metal, quase invisível, atrás de uma estante antiga. Aproximando-me com cautela, vi que a fechadura tinha o mesmo padrão de símbolos que a chave misteriosa. Minhas mãos tremiam quando a inseri na fechadura. Ela girou suavemente, como se estivesse esperando por esse momento havia anos. Com um clique discreto, a porta se abriu, revelando um pequeno cofre embutido na parede. Respirei fundo, sentindo uma mistura de medo e antecipação. Peguei o cofre nas mãos, pesado e frio, e subi de volta para o andar principal. O coração martelava em meu peito. Eu sabia, com uma certeza estranha, que o que estivesse ali dentro poderia mudar tudo. Ou talvez fosse apenas mais uma decepção. Coloquei o cofre sobre a mesa improvisada, sentindo o peso simbólico daquele momento. Na penumbra trêmula da cabana, percebi que mesmo em meio à solidão e à traição, um novo capítulo estava prestes a começar. Minhas mãos tremiam levemente enquanto ajustava o cofre sobre a mesa improvisada da cabana. A vela ao lado lançava sombras dançantes na parede de madeira, e cada estalo do vento do lado de fora parecia amplificar o momento. Respirei fundo antes de abrir. O metal rangeu suavemente, como se guardasse seu segredo havia décadas, e então cedeu. Dentro, encontrei 2 itens. Um envelope grosso de papel pardo e uma caixa menor, também de metal, com uma fita simples envolvendo-a. O envelope trazia meu nome escrito com a caligrafia inconfundível de Paulo. A visão das letras familiares fez meus olhos marejarem instantaneamente. Sentei-me, engoli em seco e abri-o com cuidado. A primeira coisa que vi foram documentos oficiais, mapas topográficos, escrituras de propriedade e papéis carimbados com selos do Estado. Havia um relatório geológico recente, datado de 2 anos antes da morte de Paulo. Percorri as linhas rapidamente, mas precisei de alguns minutos para processar o que lia. O terreno onde a cabana estava localizada possuía direitos minerais valiosos, incluindo depósitos de quartzo de alta qualidade e possíveis veios de pedras semipreciosas. Uma oferta de compra, feita por uma empresa de mineração 6 meses antes da morte dele, oferecia milhões pelos direitos de extração. A respiração me faltou por um instante. Paulo sabia. Ele sabia que essa terra, aparentemente inútil, escondia um tesouro. Com as mãos trêmulas, abri a caixa menor. Dentro dela, havia uma carta dobrada e selada com meu nome. As palavras de Paulo começaram a se revelar. Minha querida Beatriz. Se você está lendo esta carta, significa que encontrou o que deixei para você. Sei que Cristina pode ter sido dura, talvez até cruel, e temo que meu plano tenha confirmado isso. Mas acredite, eu nunca duvidei da sua força. Dei a ela aquilo que ela desejava ver. Dinheiro fácil e status. A você, confiei o que é verdadeiro e duradouro. Quis protegê-la e testar nossa filha, porque vi nela uma ganância que me preocupou até o fim. Se tivesse deixado tudo diretamente para você, ela encontraria um jeito de tomar, legal ou não. Mas ela nunca terá paciência ou humildade para ver valor onde ninguém mais vê. Você tem, e é por isso que esta cabana e o que está sob ela é sua liberdade. As lágrimas caíram sobre o papel, borrando levemente a tinta. A mistura de dor e amor era sufocante. Paulo confiara em mim de uma forma que me dilacerava e, ao mesmo tempo, me fortalecia. Ele havia orquestrado uma situação que partiu meu coração, mas também me deu uma chance de reconstruir minha vida e descobrir quem realmente estava ao meu lado. Passei os dias seguintes tentando decifrar tudo. Peguei o carro velho
e dirigi até a cidade vizinha, onde ninguém me conhecia bem, para encontrar outro advogado, o Dr. Rodrigues, especializado em direitos minerais. Coloquei os documentos sobre a mesa dele. Seus olhos brilharam ao examinar cada folha. Senhora Beatriz, disse ele, ajustando os óculos com cuidado. O que a senhora tem aqui é extraordinário. Estes direitos minerais estão impecavelmente registrados em seu nome. Não há como contestar. E quanto isso pode valer? Perguntei, ainda incrédula. Ele sorriu de canto. Mesmo uma estimativa conservadora fala em valores muito superiores ao que sua filha recebeu. Mas recomendo que contrate um geólogo para confirmar. Seguindo seu conselho, localizei o Dr. Castro, um geólogo experiente. Durante 3 dias, ele caminhou por minhas terras, tirou amostras de rochas e fez medições. Eu o observava da varanda da cabana, o vento gelado agitando seus cabelos grisalhos. No 4º dia, ele entregou seu relatório com um sorriso largo. Beatriz, esta propriedade é um tesouro literal. Quartzo em abundância, ametistas de qualidade gema e há fortes indícios de turmalina verde. Ele fez uma pausa dramática. Seus direitos de extração podem valer de 12 a 18 milhões de reais, talvez mais. Meu coração acelerou. 12 a 18 milhões, quase 4 vezes mais do que Cristina havia herdado. Aquela noite, sentei-me na varanda com uma xícara de chá quente. O céu estava estrelado e pela primeira vez em meses senti algo que não fosse dor, poder. Paulo sabia que eu sobreviveria. Ele acreditava em mim quando ninguém mais parecia acreditar. Mas eu não podia agir de forma precipitada. Cristina ainda acreditava que eu estava derrotada, vivendo miseravelmente. Ela gastava sua fortuna em viagens, joias e festas, enquanto espalhava mentiras sobre mim. Eu precisava esperar. As fofocas da cidade chegavam até mim pelos poucos que ainda falavam comigo. Diziam que Cristina comprara 3 carros novos e que já planejava uma viagem à Europa. Eu ouvia tudo em silêncio, guardando minhas emoções como um segredo bem trancado. Cada história de seu excesso era uma confirmação do que Paulo havia previsto. Enquanto organizava meus planos, também organizei meus sentimentos. A mágoa ainda doía, mas percebi que a vingança não era meu objetivo. O que eu queria era dignidade, justiça e talvez uma oportunidade de fazer Cristina enxergar quem ela havia se tornado. Passei a frequentar discretamente o banco, ajustando investimentos e verificando opções seguras para quando chegasse o momento de vender os direitos minerais. Dr. Rodrigues me ajudou a blindar o processo, garantindo que nada pudesse ser contestado. As semanas se transformaram em meses. A cabana, antes um símbolo de humilhação, tornara-se meu refúgio e meu campo de batalha silencioso. Eu reformei discretamente pequenas partes dela. Consertei uma janela, troquei uma porta, não por necessidade, mas porque cada martelada era uma afirmação de que eu não seria destruída. Enquanto isso, de dentro do meu mundo simples, observava Cristina viver como se fosse invencível, mas eu sabia, com uma calma quase cruel, que sua queda era apenas uma questão de tempo. E assim, naquela noite silenciosa, guardando os documentos e a carta de Paulo com todo o cuidado, senti uma certeza inabalável. Quando o momento chegasse, eu estaria pronta para erguer minha cabeça, reivindicar meu lugar e mostrar à minha filha que subestimar uma mulher forte foi seu maior erro. Os meses seguintes passaram como uma sucessão de dias frios e noites silenciosas. A cabana, que antes me parecia um castigo, já era agora um abrigo de força. Eu vivia discretamente, guardando meu segredo como uma joia preciosa. Enquanto isso,
Notícias sobre Cristina chegavam até mim como ecos distantes. Festas, viagens, carros novos, roupas de grife, ostentação sem limites. Eu ouvia tudo em silêncio. Paulo havia previsto cada passo da nossa filha, mas como todo fogo que queima rápido demais, as chamas da fortuna dela logo começaram a se apagar. As primeiras notícias vieram por meio de uma vizinha da cidade. Cristina vendeu um dos carros e Chachin comentou, quase sussurrando, como quem traz uma fofoca irresistível. Semanas depois, soube que uma joalheria a estava cobrando judicialmente por uma dívida enorme. Aos poucos, a imagem da filha, poderosa e vitoriosa, começou a se desgastar. A cada relato, meu coração se dividia entre a tristeza e a confirmação amarga de que Paulo estava certo. Foi numa tarde chuvosa que tudo culminou. Eu estava na cabana, remendando um dos tapetes velhos que havia encontrado, quando ouvi batidas desesperadas na porta. O som ecoava na madeira como se fosse um grito. Abri devagar, já pressentindo quem poderia ser. Cristina estava ali, encharcada pela chuva, os cabelos desgrenhados, os olhos vermelhos. Não era a mesma mulher elegante e altiva que um dia me expulsou da minha própria casa. Era uma versão quebrada, frágil, quase irreconhecível. Mãe, sua voz era um fio de som. Eu não tenho mais ninguém. Por um instante, fiquei paralisada. A lembrança de cada palavra cruel que ela me dissera voltou como uma enxurrada. Você sempre foi um fardo. Essa casa é minha. Vai para a cabana. Doeu como se fosse ontem. Ela entrou sem esperar convite, sentando-se à beira da mesa onde tantas noites chorei sozinha. Eu a observei em silêncio. As roupas caras ainda estavam no corpo, mas já não escondiam a ruína. Eu perdi tudo, mãe. Ela engoliu em seco, evitando meu olhar. Os carros, a casa, até as joias. Estou devendo mais do que consigo pagar. Preciso de ajuda. Sentei-me diante dela, mantendo a calma que levei meses para reconstruir. Ajuda? Repeti, a voz firme. Quando eu precisei, você me deu as costas. Quando implorei para não me expulsar, você me chamou de fardo. Cristina finalmente ergueu os olhos para mim. Havia lágrimas, mas também orgulho ferido. Eu estava errada, murmurou. Deixei o dinheiro me cegar. Pensei que seria forte sem você, mas me perdi. Meu peito apertou. Era a primeira vez que minha filha admitia seus erros. Mas o sofrimento que ela me causara não podia ser apagado com meia dúzia de palavras. Respirei fundo antes de responder. Você me traiu, Cristina, não apenas como filha, mas como ser humano. Me humilhou diante de toda a Tita família, espalhou mentiras, fez com que todos acreditassem que eu era uma mulher amarga. Você me arrancou da minha casa, a mesma que ajudei a construir. Ela chorava agora, os ombros sacudindo em silêncio. Eu sei, mãe. Sua voz era quase uma súplica. Mas eu não tenho mais nada. Se você não me ajudar, não sei o que será de mim. Olhei para ela por longos segundos. Paulo havia confiado em mim não apenas para guardar o segredo, mas para ter discernimento. Essa era a hora de decidir. Eu vou te ajudar, Cristina, disse por fim. Seus olhos se iluminaram, mas ergui a mão para interromper. Mas não será fácil. Ela franziu a testa confusa. O que quer dizer? Vou-lhe emprestar o dinheiro necessário para que se levante. Mas será um empréstimo com juros. Você terá que trabalhar aos sábados comigo, aqui na cabana, ajudando nas reformas e no que for preciso. E, acima de tudo, terá que fazer um pedido de desculpas público diante de toda a família na reunião de Natal. Cristina arregalou os olhos como se eu tivesse lhe dado uma sentença impossível. Isso é humilhante, Sr. Page, exclamou.
Humilhante foi me chamar de fardo. Humilhante foi me expulsar. Minha voz saiu firme, mas não sem dor. Não vou lhe dar dinheiro para que repita os mesmos erros. Se quiser minha ajuda, terá que aprender humildade. O silêncio se instalou entre nós, pesado, quase insuportável. O barulho da chuva contra o telhado parecia marcar cada segundo de hesitação. Eu via em seu rosto a luta entre o orgulho e o desespero. Ela tentou falar, mas a voz falhou, respirou fundo. Eu não sei se consigo. Então pense, respondi levantando-me. A porta está aberta. Ela não se moveu. Permaneceu sentada, olhando fixamente para a sua mesa, as mãos trêmulas no colo. O orgulho ainda resistia, mas eu sabia. O desespero era maior. Naquela noite, enquanto me deitava em minha cama simples, percebi que estava diante do momento mais difícil da minha vida. Não era apenas sobre salvar minha filha, era sobre fazê-la enxergar o valor que eu sempre tentei ensinar. Cristina teria de escolher: continuar na ruína ou aceitar minhas condições. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era a frágil expulsa. Cristina aceitou os termos. No início, pensei que fosse apenas pelo desespero, mas à medida que os meses passaram, percebi algo diferente. Ela estava mudando. A cada sábado, quando chegava à cabana para trabalhar, já não trazia a arrogância no olhar. Vestia roupas simples, punha as mãos na madeira, no barro, na poeira. Pela primeira vez em muito tempo, vi minha filha aprender o valor do esforço. O trabalho era pesado para quem sempre vivera cercada de conforto. Mas Cristina não reclamava. Suava, errava, ria de si mesma às vezes. Aos poucos, nossas conversas voltaram. Não eram fáceis. Muitas vezes, o silêncio pesava mais que as palavras. Mas eram verdadeiras. Certa tarde de outono, enquanto empilhávamos lenha, ela parou, respirou fundo e perguntou: Mãe, você algum dia vai me perdoar? Olhei para ela. Vi não apenas a mulher adulta diante de mim, mas também a menina que um dia segurei nos braços, febril, quando tinha apenas 7 anos. O perdão não é algo que se pede como um empréstimo, Cristina. Ele vem com o tempo e não depende só do que você fala, mas do que você faz. Ela abaixou a cabeça e sussurrou: Então espero ter tempo para mostrar que mudei. O Natal chegou, a família toda se reuniu na casa da minha irmã, como de costume. Eu já me preparava para um encontro tenso, mas nada poderia me preparar para o que aconteceu. Cristina, diante de todos, levantou-se com a carta em mãos. A voz dela tremia, mas foi firme. Pediu desculpas, não apenas a mim, mas a todos os que ela havia enganado, envenenado contra mim. Admitiu que mentiu, que me difamou, que me humilhou, confessou que me expulsar de casa foi o maior erro da sua vida. As palavras dela cortaram o silêncio da sala como lâminas. Vi lágrimas em olhos que antes me julgavam e senti o peso dos olhares voltando a mim, cheios de arrependimento. Quando Cristina terminou, ninguém se moveu. Então, sem pensar, levantei-me e a abracei. Foi um abraço cheio de dor, mas também de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia chamar minha filha de volta para dentro do meu coração. Os meses seguintes trouxeram mudanças ainda maiores. Cristina pagou suas dívidas, refez sua vida profissional e, surpreendentemente, começou a usar sua experiência para ajudar famílias endividadas a não cometerem os mesmos erros. Não era mais a advogada vaidosa e arrogante, mas uma mulher que conhecia a queda e, por isso, sabia a importância de levantar. Quanto a mim, finalmente decidi sair da cabana. Paulo havia me deixado não apenas uma herança mineral, mas uma lição. Eu era capaz de viver de pé. Com parte da fortuna que já estava consolidada em meu nome, comprei uma nova casa
simples, mas confortável, com vista para as colinas. Era um lar de verdade, não um palco de vaidades. Quando Cristina chegou para um de seus sábados de trabalho e encontrou a cabana vazia, ficou em choque. Seguiu o bilhete que deixei. Até minha nova casa, lá com lágrimas nos olhos, perguntou: Como, mãe? Como conseguiu tudo isso? Contei-lhe, enfim, sobre os direitos minerais, sobre a carta de Paulo, sobre o verdadeiro plano por trás do testamento. Vi nos olhos dela uma mistura de assombro, vergonha e respeito. Papai sabia, murmurou. Sabia, confirmei. Sabia que você precisava aprender que dinheiro sem sabedoria é vazio. E sabia que eu precisava descobrir minha própria força. Cristina chorou e eu segurei sua mão. Apesar de tudo, você é minha filha. E Paulo acreditava que dentro de você ainda havia bondade. Eu também acredito. Os anos seguintes provaram que não estávamos errados. Cristina quitou o empréstimo antes do prazo, reconstruindo não apenas sua vida financeira, mas sua dignidade. Nossa relação já não era perfeita, talvez nunca fosse, mas havia respeito, havia diálogo, havia amor. Hoje, ao olhar para trás, percebo que a maior vitória não foi a fortuna que herdei. Não foram os milhões que me garantiram conforto e segurança. A maior vitória foi ter reencontrado minha própria identidade, redescoberto minha força e, acima de tudo, restaurado minha relação com minha filha. Paulo tinha razão. Eu era mais forte do que imaginava. E, às vezes, a vida nos ensina que perder pode ser a única forma de ganhar o que realmente importa.